Então, minhas amadas irmãs, nesta noite, eu quero contar uma história para vocês, porque nós estamos agora nesse período próximo, né, de comemorar e de lembrar o Dia dos Nossos Pastores, e eu gostaria de compartilhar com vocês o testemunho de uma irmã que, por causa de algumas atitudes que ela teve de amor à obra de Deus, de dedicação ao crescimento do reino de Deus, ela conduziu seu filho ao ministério. E essa irmã, que ela é conhecida, né, com certeza por todas vocês, é a irmã Eunice, que é a mãe do pastor Timóteo. E eu gostaria de tirar algumas aplicações para nós da vida daquele pastor a partir da vida da mãe dele. Então, com isso, eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, e ali nós vamos ler dois textos, onde nós iremos identificar duas atitudes dessa mãe dedicada, dessa mãe que amou a obra de Deus de uma determinada maneira, que conduziu seu filho ao ministério, conduziu seu filho a ser lembrado em duas cartas aqui nas Sagradas Escrituras. Então, minhas amadas, abram sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, e eu vou ler primeiramente os versos 3 a 5. 1 Timóteo, capítulo 1, os versos 3 a 5, que diz assim: Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Vamos pedir ao Senhor o direcionamento para que a gente possa se aproximar desse texto. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, te agradecer pelo teu amado Filho, Jesus Cristo, que na obra perfeita dele, ó Pai, nós podemos ter o privilégio da salvação. Podemos, ó Pai, estarmos unidos aqui nesta live, em comunhão, através da tua santa obra, Senhor. Te pedimos direcionamento para que possamos meditar nesse texto. E essas coisas nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Minhas queridas irmãs, eu vou identificar com vocês duas atitudes dessa serva de Deus que conduziu seu filho ao ministério. E aqui nesse texto, eu quero identificar e pensar com vocês sobre uma irmã, uma mulher que, ao amar a obra de Deus, demonstrou uma fé autêntica. Porque Paulo vai dizer aqui, e ele destaca isso, que ela tem uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, uma fé que poderia ser olhada e ser vista como algo de valor. Porque se a gente pensar em algo que é uma réplica, em algo que não é verdadeiro, é algo que as pessoas não vão dar valor, não é verdade? Se você, por exemplo, tiver contato com algum item que ele é verdadeiro, e se tiver contato com um item que é réplica, mesmo que ele seja muito bom, mas o valor maior sempre vai estar no que é original. Então, uma fé verdadeira, uma fé que tem valor. Então, Lóide e Eunice, avó e mãe, respectivamente, de Timóteo, elas vão dar esse exemplo a ele, de uma fé sem fingimento, de uma fé verdadeira. Essas irmãs, essas mulheres, haviam sido evangelizadas na primeira viagem do apóstolo Paulo e Barnabé, a sua viagem missionária. Isso está identificado lá em Atos, capítulo 16. E essa era uma mulher que ela vai ter algumas barreiras para
inclusive, demonstrar essa fé sem fingimento para o seu filho. Porque se a gente observar no contexto histórico dela, que ela era uma mulher de descendência judia e casada com um marido grego, a gente percebe que era uma casa com duas culturas, com dois pensamentos. Então havia a barreira cultural naquela casa, né? A mãe que vinha das tradições judaicas e o pai que vinha das tradições gregas, né? O apóstolo Paulo identifica isso aqui em Atos 16, verso 3, que diz assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então havia a barreira cultural, a barreira do idioma naquela casa. Então, aquele menino Timóteo, ele vai crescendo ali com essas duas culturas na sua mente. Cultura judaica, cultura grega, idiomas diferentes, pensamentos diferentes, religiões diferentes, né? Trazendo cada um a sua bagagem de religiosidade. E aí eis que entra o cristianismo na vida daquela mulher. Aquela mulher evangelizada, ela se converte. E aí, se a gente pensar, começa a ser construída dentro daquele lar uma terceira cultura, um terceiro pensamento que vai influenciar naquela casa. Ela vai influenciar, mas ela vai influenciar por causa do pensamento, por causa da fé, sem fingimento daquela mulher. Então, nesse sentido, havia muitas barreiras para aquela irmã, para aquela mãe, para aquela mulher, mas a gente vai perceber que isso não vai impedi-la de demonstrar isso para o seu filho. Ou seja, ganhar o seu filho pelo testemunho, demonstrar para ele o que seria melhor. E a gente vai perceber no final que é o que vai conduzi-lo a ser um grande servo de Deus, um servo lembrado. Então, Paulo chama a fé de Ló e de Eunice uma fé sem fingimentos, autêntica, verdadeira. Porque olha o que seria uma fé sem fingimento, ou uma fé fingida. Uma fé fingida seria a ação de fingir e simular. Seria considerado como uma hipocrisia, dissimulação. Então, uma fé fingida seria uma fé que na rua as pessoas iam olhar para aquela mulher, olhar para aquela mãe, e iam ver, poxa, essa realmente é uma cristã. É uma pessoa que se dedica à obra de Deus. Mas na casa dela, aquilo estaria acontecendo ao contrário. Então, isso poderia ser um exemplo de uma fé fingida. Alguém que estaria dando testemunho na rua, mas não no seu lar. Mas a gente vai perceber que ela não está fazendo isso, porque ela está influenciando diretamente o seu filho. Quando Paulo chega lá naquela viagem e vê aquele menino, ele se surpreende com a fé dele, né? Paulo registra isso aqui no começo. O contexto de 2 Timóteo era o contexto onde Paulo, já ali no final do seu ministério, ele está se sentindo sozinho. Então ele escreve a Timóteo, porque era o período onde o cristianismo estava sendo perseguido, e os seus companheiros estavam o abandonando. Se as amadas lerem aí no final de 2 Timóteo, inclusive Paulo identifica quem foram os irmãos que abandonaram ele. Então o cristianismo estava sendo perseguido. E muitos estavam ficando com medo, estavam fraquejando. E Paulo escreve a segunda carta a Timóteo para animar, para fazer ele lembrar. Então, até as palavras que ele usa são palavras para que ele pudesse meditar, até lembrando do primeiro amor mesmo, daquilo que ele conheceu lá no começo, quando ele foi evangelizado, quando ele começou ali a participar, vamos dizer assim, das primeiras EBDs, vamos colocar assim, do período de Timóteo, né, quando as mães ensinavam ainda ali os seus filhos. Claro que não tinha a sala de EBD, mas eu estou tentando mentalizar a mãe ensinando para o seu filho, a avó tentando ensinar as Sagradas Escrituras. Então era uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento, uma fé identificada tanto dentro como fora da sua casa. Uma fé que atraía as pessoas. Provavelmente essa fé, ela não conduziu só Timóteo à salvação, ao ministério. Provavelmente foi uma fé que impactou a sua vida, né?
Paulo não diz se o marido dela chegou à conversão, não há identificação, mas a gente percebe que ela com certeza influenciou. Porque se Timóteo teve tantas influências, ou se Paulo conseguiu identificar tantas qualidades na fé dele, certamente é porque não houve tantas influências de outras culturas ali naquele lá. Então, ela conseguiu chegar ao objetivo de evangelizar o seu filho. Então, o testemunho de uma mãe na família é muito importante. Por isso eu queria trazer essa aplicação aqui para as amadas desta live. É muito importante a gente pensar sobre isso, porque vamos analisar, nós estamos em casa, né? A maioria das amadas irmãs, em alguns municípios, nós estamos aqui em Barbalha em lockdown já quase um mês. Então, sem poder sair, sem poder abrir. Nossas igrejas aqui em Barbalha estão fechadas, nós estamos com as programações online. Então, imagina aí, uma criança, ela observa os pais na sua casa, e aí sabe que naquele horário tem o culto da sua igreja e os pais não ligam o celular para assistir o culto. Esse eu diria que seria um testemunho de uma fé fingida, né? E isso até poderíamos identificar ou jogar a culpa no lockdown. Mas é um papel, um dever nosso como cristãos, como salvos de Jesus Cristo, lembrar que a gente foi chamado não para estar em comunhão somente na igreja. Nós somos chamados para sermos cristãos em todos os locais, nas nossas casas, nossas famílias, impactando, demonstrando aquela fé sem fingimento, da mesma forma como a irmã Eunice. Então, hoje é o momento da gente estar em casa demonstrando isso para os nossos filhos. Os nossos filhos perceberem que a gente tem zelo pela palavra de Deus, tem um horário do culto, eu vou assistir. Eu tenho a live das senhoras, oração em palavra. Naquele horário eu estou disponível, vou ligar o celular, vou pelo menos escutar. Mas a gente tem percebido que nesse quase 2 anos de isolamento, muitos irmãos, infelizmente, estiveram caindo numa espécie de um isolamento espiritual. Eu tenho identificado isso como um isolamento espiritual, um isolamento social que produziu um isolamento espiritual. Mas a gente não pode cair nisso. Deus providenciou as mídias sociais. Por mais que a gente tente pensar, não, é algo do mundo. É algo do mundo. Tem muitos perigos. Mas a gente tem um canal aberto para continuar evangelizando, né? Eu vou repetir aqui algo que eu disse na minha primeira participação aqui, que essa live, aqui em casa, a gente assiste desde o primeiro dia. Se eu não estou enganado, desde o primeiro lockdown que houve no Ceará, essa live não falhou nem um dia. Amém. Parece que mudou o horário quando as igrejas abriram, né? Mudou para mais cedo e tudo, mas ela não parou. Para mim, é um grande exemplo de vocês. Às vezes eu estou até pensando um pouco, a gente fica pensando no que está acontecendo, aí eu lembro dessa live, falando, olha aí o exemplo dessas irmãs. É um grande exemplo, um exemplo que traz para nós e nos lembra, né, esse dever, nosso dever cristão de, mesmo com as limitações, nos adaptar, nos reinventar e continuar tendo comunhão como igreja. Então, essa mãe que nós estamos estudando, ela tinha até mais limitações do que nós. Ela não tinha internet, não tinha celular, não tinha livros. Hoje a gente pode, quando tem uma pergunta, a gente abre um livro e responde para os filhos. Então, a dificuldade delas era muito maior de conseguir tirar ali, de conseguir ensinar. Mas ela fez isso. Então, hoje a gente deve pensar sobre isso. Olha as facilidades que a gente tem. Internet, estamos em casa, a gente pode escolher o culto que vai assistir. Tem várias lives que a gente pode assistir. Então, a gente pode ganhar os nossos filhos pelo testemunho. Porque se a gente não fizer isso, pode acontecer o contrário. Em vez de eu ganhar meu filho, eu posso perder. Porque se ele não estiver me vendo tendo zelo com a palavra de Deus na minha casa, com a programação que tem disponível, ele vai falar assim, para que eu vou querer assistir se meu pai não assiste, minha mãe não assiste? Né? Tem o culto da igreja, tem uma live, tem uma reunião da igreja. O pai e a mãe não assistem. A criança olha, o adolescente, vai falar, para que eu vou assistir a minha também? Verdade. Então, nós
temos um grande dever como pais, como mães, de dar esse exemplo, de lembrar aqui que Paulo vai lembrar e vai fazer Timóteo lembrar de uma fé que ele demonstrou quando era criança. Né? Paulo está aqui tentando trazer a memória dele, fazer com que ele lembrasse aquilo que tinha acontecido. Se ele não tivesse tido nenhum exemplo quando ele era criança, ele ia lembrar do quê? Né? Se ele não tivesse demonstrado nada, se ele não tivesse sido ensinado, Paulo ia estar escrevendo para ele e não ia ter o que lembrar. Mas a gente percebe aqui que não foi assim. Timóteo copiou aquela fé sem fingimento da sua avó, da sua mãe. O resultado foi o que nós vimos. Se tornou um grande servo de Deus, um obreiro, né, dedicado à obra de Deus. Contribuiu muito com o ministério do apóstolo Paulo. Pastoreou algumas igrejas. E é por isso que nós devemos olhar para esse testemunho, né? E eu queria deixar para nossas amadas irmãs pensar sobre isso. Mas nessa carta também tem uma segunda atitude, e eu queria pedir às amadas para avançar a sua Bíblia para o capítulo 3, no verso 14, onde o apóstolo Paulo vai identificar aqui uma segunda atitude dessa mãe. Lembra que o que eu estou fazendo aqui é aplicando as atitudes da mãe de Timóteo a partir do testemunho dele, a partir do que Paulo falou sobre o seu filho. Então, aqui no capítulo 3, verso 14, Paulo diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Então, a irmã Eunice, ela não só dava bom testemunho fora ou também na sua casa, mas ela também tinha uma grande preocupação de ensinar a Bíblia para o seu filho. E nós estamos vendo Paulo aqui dizendo que Timóteo deveria lembrar sobre as sagradas letras que ele havia sido ensinado. E ele diz aqui: aprendeste desde a infância. Então, Timóteo aprendeu muita coisa na infância dele, né? Versículos memorizados, sabia explicar passagens com certeza, porque Paulo está dizendo aqui de forma ampla, né? Sabendo de coisas que ele aprendeu desde a infância, sagradas letras. E ele diz aqui que eram coisas que poderiam torná-los sábios para a salvação pela fé. Isso é importante demais, a gente pensar sobre isso, pensar no que nós temos ensinado para nossos filhos, né? Olha que Timóteo deveria meditar naquilo que aprendeu. E eu já comentei aqui que se ele não tivesse aprendido nada, ele não tinha o que lembrar. Então, se Paulo diz aqui que ele deveria meditar no que ele aprendeu, se a mãe dele não tivesse ensinado as Sagradas Escrituras, ele não tinha o que lembrar. Como a gente, também se a gente perguntar para os nossos filhos hoje, né, sobre a salvação, perguntar sobre passagens bíblicas, ele deve pelo menos lembrar a história. A gente sabe que é difícil, né, no contexto que a gente vive hoje, até a memorização, né? No passado, a gente lembra que as pessoas tinham mais essa questão das memorizações. Hoje, até por causa da internet, hoje ficou muito fácil. A pessoa pensa numa situação, num versículo, coloca lá na pesquisa, aparece. Então, isso fez até com que as pessoas deixassem muito a memorização de lado, porque ficou muito fácil. Eu tenho um problema, eu quero lembrar algo sobre a Bíblia, eu coloco lá na pesquisa e aparece. Verdade. Todos os versículos, né? E aí eu vou só fazer ali a seleção do que eu preciso. Mas veja a importância de ensinar as sagradas letras, né? De você tentar ajudar seus filhos na memorização. Então não era fácil para aquela mãe. Como eu disse aqui, cultura judaica, cultura grega, e ela tendo que ensinar as sagradas letras, né? Paulo não dá todas as informações sobre isso, mas o que a gente percebe é que houve o cuidado de ensinar as Sagradas Escrituras para ele na infância. Então ele aprendeu, ele teve contato. As crianças aprendem com muita facilidade. Quando eu fui para o seminário,
minhas amadas irmãs, eu fui para o seminário já com 39 anos, já próximo ali, 38, 39. E aí eu dizia que nas aulas, né, chegava lá os irmãos com 18, 19 anos, então aqueles irmãos, eles, quando tinha alguma pergunta, eles conseguiam responder muito mais rápido, né? A mente mais fresca, mais nova, e aí a nossa, né, com um pouquinho, não tão velha assim, mas já próximo aos 40, demorava mais um pouco, mas lembrava. E aí a gente lembra da facilidade de ensinar para os mais jovens, né, para as crianças, as Sagradas Escrituras, porque elas aprendem também pelo testemunho. A gente vê, por exemplo, uma criança está cantando a musiquinha bíblica, né? A musiquinha dos livros da Bíblia. A gente canta com ela essa música na igreja e eles aprendem até sem perceber. Eles vão cantando a música da Bíblia e eles aprendem sem perceber. Eu lembro que eu fui uma vez num encontro de jovens lá na Igreja União, e aí fizeram uma dinâmica lá com os jovens, perguntando livros da Bíblia. E aí eu fui com a nossa igreja mãe, a PIB de Barbalha, acompanhando os jovens de lá. E aí faziam uma pergunta e eu vi um jovem lá da Igreja União, ele pedia para responder, só que ele parava e começava a olhar para cima e tentar lembrar, né? E aí ele dizia o nome. E aí ele foi respondendo, e no final eu chamei ele. Falei, por que você estava olhando para cima e pensando? Ele falou, porque eu estava cantando a musiquinha na minha cabeça, para lembrar o livro. Então, veja a importância da gente utilizar até métodos, utilizar didáticas para ensinar, né? Porque aquele jovem, ele lembrou da música dos livros da Bíblia e utilizou. Ele acertou, todas as perguntas que foram feitas lá, ele lembrou, porque alguém ensinou para ele. Certamente ele aprendeu lá na escola bíblica da Igreja União. Hoje ele é um jovem, né? Eu vi ele depois, já tá um jovem, já quase um homem, isso já tem alguns anos. Mas isso me impactou, isso mostrou a importância da gente ensinar as Sagradas Letras, até utilizando várias didáticas. Então é bom ler livros, é bom assistir desenhos bíblicos, né? No YouTube, as irmãs que ainda não observaram, tem lá o desenho que chama Vegetais, que é um desenho direcionado para o público evangélico, né? Por mais que muitas pessoas nem saibam, mas é direcionado para o público evangélico. Então, a mãe que deseja abençoar seu filho na obra de Deus, precisa ter essa preocupação, precisa pensar sobre isso, precisa pensar que nem todos os momentos a gente vai estar com eles, né? Por exemplo, nossos filhos chegam na faculdade e aí em algum momento ele não vai estar com a Bíblia e vai ter alguma discussão lá que, se ele já souber o texto, ou se ele já souber o que a Bíblia fala sobre aquilo, ele vai poder aplicar, ele vai poder se defender, até defender a sua vida espiritual, né? Porque nós sabemos os perigos que são. Então, minhas queridas irmãs, uma mãe que deseja abençoar seu filho precisa pensar sobre isso, precisa observar esse testemunho da irmã Eunice, que, concluindo, ela foi uma mãe que amou a obra de Deus de uma tal maneira, em um determinado sentido, que, primeiro, ganhou seu filho pelo bom testemunho, fez com que a fé que partiu dela fosse lembrada nele. E ela também se preocupou muito em ensinar as Sagradas Escrituras com eles. Então, que nós possamos, minhas amadas irmãs, pensar nesse testemunho dessa mãe, pensar nessas atitudes de uma fé sem fingimento, de um cuidado com as Sagradas Escrituras, e conduzir o seu filho ao ministério, a se tornar um Timóteo. Que vocês possam também encaminhar grandes Timóteos aí na casa de vocês e nas suas igrejas. Amém?